É a carta da liberdade cristã. É sobre isso que iremos estudar hoje no nosso programa EBD Comentado Online, edição Jovem. No ar, programa EBD Comentada Online, edição Jovens, Lições Bíblicas, CPAD, terceiro trimestre de 2025. Versão completa. Aula comentada do início até o final. Apresentação, Pastor Mário Luna. Sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online. Eu sou o pastor Mário Luna. É com alegria e satisfação que eu recebo você aqui para mais uma aula, para mais uma programação. Você que está vindo aí da região norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste, onde eu estou no Rio de Janeiro, ou também de outras partes do mundo, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. No programa EBD Comentado Online, edição Jovens, eu faço aqui a explicação da lição, eu comento a lição do início até o final, servindo para os professores prepararem as suas aulas para aqueles que por algum motivo justificável não poderão estar em sala de aula nesta data, ou também para aqueles que querem ampliar o seu conhecimento em relação à palavra de Deus. Nesse momento, para darmos prosseguimento ao programa, eu quero fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai e Pai querido, eu venho pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu quero te render graças por mais essa oportunidade de estar aqui para realizar mais um programa da EBD Comentado Online, hoje edição Jovens. Peço ao Senhor que me ajude, Senhor. Ilumina minha mente para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua Palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo também para que eles possam compreender. Juntos possamos colocar em prática. Para aqueles que são professores e professora, Senhor, ajuda-os. Senhor, fortalece-os, sustenta com as tuas mãos, repreende, Senhor querido, tudo aquilo que vem para tentar, Senhor querido, desanimar, para poder, Senhor querido, Senhor amado, fazer com que venham parar, desistir, que eles não venham parar, que eles não desistam, mas também os outros que estão assistindo, mesmo que não sejam professores de escola bíblica dominical, às vezes tem uma responsabilidade na tua obra, ou às vezes não tem uma responsabilidade diretamente, mas é um servo teu, uma serva tua, ajuda-os, Senhor, fortalece-os, Pai, fortalece, dá graça, sustenta. Senhor, nos dá um programa mais uma vez, um programa edificante, em nome de Jesus. Seja um divulgador do canal. Se inscreva no canal, clique aqui, também marque todas as notificações. Deixe o seu like. Quando você faz isso, a plataforma entende que o vídeo é relevante e ela vai mandar para outras pessoas. Deixe o seu comentário e também compartilhe. Clique aqui nesse botãozinho, compartilhar, envie para suas redes sociais ou para o seu status. E também descendo na descrição, você pode vir aqui e participar do meu canal no Telegram. Lá você vai poder acompanhar a leitura bíblica que eu tenho feito junto com as pessoas que participam e também receber outras informações. Seja um divulgador do canal em nome de Jesus. Então não deixe de divulgar o canal, eu tenho certeza que se está sendo bênção para você, edificante para você, vai ser edificante para outras vidas também. Se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário, mas tem um botãozinho aqui, ó, compartilhar. Envie para suas redes sociais ou para o seu status. Com certeza, vidas serão edificadas. Bom, nós estamos aí dando a abertura oficialmente do terceiro trimestre de 2025, Lições Bíblicas CPAD Jovens, tá? Com o tema A Liberdade em Cristo, vivendo o verdadeiro evangelho, conforme a carta de Paulo aos Gálatas. Vai ser um trimestre abençoadíssimo. E nós temos como comentarista desse trimestre o pastor Alexandre Coelho, que é bacharel em letras, teologia e direito, é autor de vários livros publicados pela CPAD, palestrante das conferências da Escola Dominical e do CAPED, atua como pastor na cidade do Rio de Janeiro, onde reside, ou seja, ele está aqui aonde eu estou também, pastor Alexandre Coelho, apesar de não conhecê-lo, e nem ele me conhece, mas ele está aqui na minha cidade também. E a lição de hoje é a lição de número 1, inaugurando o trimestre aí, 6 de julho de 2025, com o tema Gálatas, a Carta da Liberdade Cristã. Eu quero avisar a vocês que agora aqui no canal nós temos aí a versão completa, como você está vendo, aparece sempre, vai aparecer sempre o letreiro, para que você não tenha dúvida, ó, tá escrito aqui, ó,
aqui. Lição, versão completa, nesse caso, tá? Tá aparecendo aqui no letreiro para você. Versão completa aparece também lá em cima, ó. EBD comentado online, jovens, versão completa, porque nós temos agora também uma versão aqui chamada direto ao ponto. Pastor Mário Luna, qual é a diferença da versão completa para a versão direto ao ponto? Na versão direto ao ponto eu faço uma síntese de toda a lição, tá? Mas é uma síntese. Eu não tenho um comentário mais abrangente. É uma lição um pouco mais rápida, servindo para aqueles que às vezes dizem: eu não tô com muito tempo, tem menos tempo, quer assistir? Tem aí agora, também no canal, nesse trimestre, a versão direto ao ponto. Mas nós continuamos aí com a versão completa para você, tá? Que é a aula de hoje. Você pode assistir tanto uma como outra, ou se quiser, pode até, para poder fortalecer o ensinamento, assistir as duas. Então nós temos aí o conteúdo para dois tipos de público. Tem pessoas que não gostam de nada muito mais longo, então vai de versão completa. Não, eu quero assistir, eu quero material de apoio, porque nessa versão aqui direto ao ponto não tem material de apoio, tá bom? É só o que aparece na tela, não tem comentário em PDF, não tem nada disso. Mas dá para aprender realmente também assistindo esta lição. Então vamos lá? Texto principal: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo de número 16. O resumo da lição: a carta aos Gálatas é uma exposição da salvação pela fé, em contraste com a salvação pelas obras. Salvação pela fé, salvação pelas obras. Qual que a Bíblia defende? Salvação pela fé. O texto bíblico está em Gálatas capítulo de número 1, versículo de número 1 a 5. Eu recomendo que você assista. Objetivos da lição: primeiro, entender o panorama geral da carta aos Gálatas. Segundo, compreender o contexto histórico em que a carta foi escrita. Em que momento da história essa carta foi escrita? O que estava acontecendo? Quem é o autor, certo? E terceiro, refletir a respeito dos ensinos da carta aos Gálatas para os nossos dias. Introdução. Ao longo desse trimestre estudaremos a carta de Paulo aos Gálatas. Escrita no primeiro século da nossa era, essa correspondência foi enviada aos crentes da região da Galácia. Então não foi enviada a uma igreja especificamente só, tá? E buscou mostrar aos seus leitores a importância da liberdade cristã e a suficiência do evangelho. Não precisa acrescentar mais nada ao evangelho, ele já é suficiente. Eram homens e mulheres que haviam sido alcançados pela pregação e o ensino da salvação oferecida por Jesus, mas que em algum momento se deixaram levar por ensinos diferentes dos que haviam recebido e estavam se afastando do plano de Deus para as suas vidas. A pior coisa que tem é nós abandonarmos aquilo que nós aprendemos. Nós devemos reter aquilo que nós aprendemos. Por quê? Porque a palavra de Deus é a palavra de Deus. Mas às vezes chegam com um ensinamento diluído, que não é a palavra de Deus, parece que é, mas não é. E aí o que acontece? Nós achamos aquilo mais fácil de se realizar, nós agradamos mais daquilo, porque essa palavra diluída, ela vem de encontro às nossas necessidades no sentido daquilo que eu quero, e o que eu quero muitas vezes é fruto da minha natureza pecaminosa, desagrada a Deus, e aí nós acabamos seguindo por um caminho totalmente oposto daquilo que Deus quer. Rever os ensinos do apóstolo nesta carta pode nos fazer refletir a respeito da importância de valorizar o sacrifício de Jesus e não nos deixar levar por ensinos estranhos que buscam colocar o esforço humano como um substituto à graça de Deus. Então tem casos que buscam ali colocar o esforço humano. O que eu estou fazendo para ser salvo? É sobre isso que nós vamos falar. Ponto 1, contexto. Por que o contexto é muito importante para todas as pessoas que estudam a palavra de Deus? Por que é importante? Porque o contexto ele vai te dar o motivo, você vai entender melhor o porquê daquilo está acontecendo. Então, por exemplo, quando esse vídeo está sendo gravado no ano de 2025, tá bom? Como eu disse para você, a aula é para o dia 6/7/2025, existe uma tensão que no momento está assim, paralisada, mas vinha existindo uma tensão no Oriente Médio. Muito bem. E aí, uma guerra entre dois países, um terceiro país entrou também. Então, o que acontece? Para você poder entender por que está havendo a guerra, você tem que saber o contexto.
Sem o contexto, você pode ter várias ideias, mas nunca vai ter a ideia correta. Então o contexto ele é importantíssimo. Toda pessoa que estuda a Bíblia precisa se ater ao contexto. O contexto do texto, no sentido de contexto literário ali, a nível de texto anterior, texto posterior, mas o contexto histórico, cultural, tudo isso você precisa ter acesso. O Evangelho de Cristo se espalhou pelo Império Romano quando judeus e estrangeiros ouviram a sua mensagem e receberam Jesus em seus corações. Lembra? Jerusalém, Judéia, Samaria. Entrou gentios agora e confins da terra. Isso estava sendo cumprido. Então, agora existe não só os judeus, existe também os gentios. Essa divulgação se deu pelo testemunho de irmãos judeus que fugiram de Jerusalém por conta da perseguição, mas também se deu por conta do trabalho específico de obreiros como Barnabé e Saulo, que foram enviados por Deus e pela igreja, às nações gentias como missionários. Essa fase inicial da igreja é apresentada no livro de Atos dos Apóstolos. Quando nós lemos Atos 8:1, nós vemos a questão da perseguição. Atos 13:2, nós vemos Barnabé e Saulo sendo separados para a obra de missão. Mas a história da igreja não se resume aos relatos de Lucas, isso aqui é importante, que, inspirado pelo Espírito Santo, registrou os acontecimentos relativos às atividades missionárias. As cartas dos apóstolos também trazem informações que nos mostram outros acontecimentos nesse período. O que o comentarista está fazendo? Nós estamos estudando, no terceiro trimestre de 2021, lições bíblicas CPAD adultos, a igreja em Jerusalém. Então os acontecimentos da igreja não estão apenas em Atos, que essa revista trata do livro de Atos, tá? Mas também estão nas epístolas. É justamente por isso que eu sempre digo, não assista só às aulas de jovens, assista às aulas de adultos também. Para quê? Para que você tenha aí conhecimento e sempre que necessário, você possa aplicar ele. Seja numa escola bíblica dominical, seja numa pregação se você prega, seja numa saudação se você dá a saudação, seja no seu dia a dia. Amplie o conhecimento, não fique apenas naquilo ali. Ah, não, aqui já é o suficiente, já basta. Então você vai ser sempre uma pessoa que vai ter muito pouco entendimento e conhecimento das coisas de Deus. Muitos gentios se tornaram cristãos e com o aumento deles entrando na igreja, crendo que a salvação prometida por Cristo vinha pela fé, surgiu o que vamos chamar de choque cultural. Um grupo de judeus que também tinha crido em Jesus passou a ensinar que a salvação dependia também da guarda da lei e de Moisés. Da guarda da lei de Moisés. Então o que eles estão fazendo? Eles estão colocando salvação por obras, não mais salvação por fé. Jesus era judeu e guardou a lei, sujeitando-se a ela. Portanto, todos os seus seguidores deveriam também passar pelo mesmo rito. Era o que eles ensinavam. Esse grupo é denominado de judaizante. E como veremos, deu trabalho por onde passava, pois seu ensino, de forma praticamente imperceptível aos Gálatas, enfatizava o esforço humano como um auxiliar da graça de Deus. Então a graça não era suficiente. O que nós aprendemos a explicação aqui? A afirmação de Jesus em Mateus 5,17, que nós falamos sobre eles falarem que Jesus cumpriu a lei. Mateus 5,17 diz assim: não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Veja que ele está falando de lei, de profetas, dos escritos em si, do que foi dito. É fundamental para entender sua relação com a lei mosaica e sua missão. É necessário aqui entender isso para termos um entendimento sobre a relação com a lei mosaica e a missão de Cristo. Jesus não veio simplesmente para obedecer cada detalhe da lei. Não é isso que o texto diz. Mas para dar-lhe seu verdadeiro significado e propósito. A lei e os profetas apontavam para a vinda do Messias e sua obra redentora. Por que eu digo que Jesus não veio simplesmente para obedecer cada detalhe da lei? A lei mandava guardar o sábado, Jesus não guardou o sábado. Jesus é o Senhor do sábado. Jesus mostrou que fazer o bem no dia de sábado não tinha nada de errado. Então, Jesus era o cumprimento da lei. Jesus cumpriu as promessas messiânicas, sendo o sacrifício perfeito que a lei prefigurava. Isso significa que cumprir a lei é ser o cumprimento de tudo que a lei e os profetas anunciavam sobre ele. Então, quando ele diz assim, eu vim cumprir, ou seja, eu sou o cumprimento
do que os profetas e a lei anunciou. Ou seja, ele não está falando ali de cumprimento detalhado de cada ponto da lei. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando que ele é o cumprimento da lei. A lei e os profetas apontavam para ele. E ele está dizendo, eu cheguei. Eu sou o cumprimento dessa lei. Por isso que você entende por que determinadas coisas ele não fazia. E outras coisas era acréscimo deles, que eles tinham inventado que a lei não mandava fazer. O que podemos aprender nesse ponto aqui? A expansão do evangelho ocorreu tanto pelo testemunho espontâneo dos irmãos perseguidos, quanto pelo envio estratégico de missionários. Então, houve duas frentes para a expansão do evangelho. Perseguição e quem foi enviado, voluntariamente. Evidenciando a dualidade da ação divina e humana na propagação da fé. E por que ação divina e humana? Porque Deus é quem está enviando, mas está usando homens. Somos chamados a defender a pureza da salvação pela fé em Cristo contra ensinos que adicionam obras humanas, garantindo que a graça permaneça central em nossa mensagem e prática. Então nós temos que preservar a graça. A salvação não é por obras. Obras são consequência de uma vida salva, mas não é o motivo da salvação. Ponto 2, o autor. Essas imagens aí, a layoutização está sendo feita pela minha esposa Ângela Manhães Luna. Meu muito obrigado, minha esposa, meu amor, por você estar contribuindo aqui também com esse trabalho no canal. Que o bom Deus possa continuar te abençoando. Inclusive, se você tem aí festividades, eventos da igreja, ela também faz aquelas artes para poder divulgar o evento da sua igreja e também faz aqueles vídeos no qual também servem para divulgar o evento da sua igreja, né? Aquelas imagens em movimento, né? Então, enfim, você pode entrar em contato lá no final, tem lá o nosso contato para agenda, você pode usar aquele contato também para fazer contato com ela e falar sobre o que você quer. Paulo é o autor da carta aos Gálatas. Por quê? Ele vai logo falar sobre isso no início. Ele se identifica como tal logo no primeiro versículo, não dando margem para que outra pessoa possa ser apresentada como responsável por essa autoria. Como veremos no decorrer das lições, sua autoridade apostólica foi questionada por um grupo de judeus. Então Paulo escreve essa carta por uma necessidade. Ele vê o que está acontecendo e ele precisa inclusive defender o seu apostolado, mostrando que ele é apóstolo vindo através de Cristo. Por isso, colocar seu nome na carta que escreveu foi uma forma de se identificar com seus leitores, e os detalhes evidentes nela mostram que Paulo conhecia os irmãos Gálatas. Sobre a data da composição desse documento, tem sido comentado que sua escrita se deu entre os anos 48 e 51 da nossa era. É importante salientar aqui que a cronologia bíblica ela não é certa, ela é incerta. Então por isso que vai ter variação. Às vezes você vai estudar em outro lugar e vai dizer, não, foi escrita no ano de número 47, 46, 53, porque não há uma cronologia certa, mas há uma aproximação. Isso não é relevante, tão importante nesse sentido. Essa pequena variação. O que nós podemos aprender nesse ponto aqui? A autoria de Paulo em Gálatas, expressa no primeiro versículo, reafirma sua autoridade apostólica frente aos que questionavam, demonstrando seu profundo conhecimento da comunidade. Isso nos ensina a valorizar a autenticidade e a autoridade dos mensageiros de Deus. Tem muita gente que não reconhece a autoridade dentro da igreja. Isso não quer dizer que alguém é melhor do que você, mas nós estamos ali sujeitos à autoridade que Deus delegou, colocou sobre a vida de cada pessoa, tá? Reconhecendo que a verdade divina é transmitida por instrumentos legítimos e conectados com a realidade daqueles a quem servem, Jesus, ou seja, em comunhão com Jesus. Não tem como eu ser um instrumento legítimo se eu não tenho comunhão com Jesus ou se eu anuncio outro evangelho que não é o que está na palavra. 3. O motivo da carta. E aqui é interessante, mais uma vez, que eu tenho o meu curso, Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Quando você vai estudar a Bíblia, você precisa saber quem é o autor, qual o contexto, qual o propósito daquele texto no qual, da carta ou do livro no qual você está estudando o texto em primeiro lugar. Porque você tem que ter uma compreensão do todo para depois você analisar as partes. Por que as pessoas às vezes não entendem a escritura? Porque elas querem partir do versículo e ainda isolam o versículo do texto. Não tem como, irmãos. Você não vai conseguir compreender dessa forma. Por que nós temos que resgatar o contexto? Para você saber o que estava acontecendo. Assim você vai saber qual é o propósito.
O propósito está identificado aqui. Motivo da carta, aqui é o propósito da carta. Vamos lá? A carta aos Gálatas foi escrita com o objetivo de alertar aqueles crentes acerca do perigo que estavam correndo por acrescentar a mensagem do evangelho à prática da lei de Moisés. Então, quando você entende por que a carta foi escrita, tudo que está ali permeia esse tema. Então você não tem como fugir mais. Você não tem mais como se perder. Mas se você estuda o versículo sem entender o motivo, o propósito da carta, você vai tomar caminhos totalmente diferentes do propósito. E aí você vai dar interpretação para o texto que o texto não tem. Só porque você não conhece o propósito da carta. Isso é importante, ou do livro. Eles já haviam crido nas boas novas. E não era necessário agregar às suas vidas nenhum dos elementos da lei que Deus dera aos hebreus, por ocasião da sua saída do Egito. Então não tinha por que agregar mais nada. Os gentios não eram judeus. Os judeus tinham lá a sua forma de proceder, até mesmo como uma forma cultural a partir desse momento. Algumas coisas ficaram como cultura, não como observância, como mandamento. Era apenas algo cultural. Os gentios não tinham que seguir mais isso. No tempo do Antigo Testamento não era cultural, mas no Novo Testamento, se eles queriam guardar algum dia, se eles deixavam de comer algum tipo de comida, era uma cultura deles, mas não era doutrina, não era ensinamento em relação aos salvos. Tá? Então, essa questão aqui, ó, isso pode estar claro para nós, que isso não era só para eles, não era para os gentios. Leitores do século XXI, mas para os crentes gálatas, não. Devemos nos lembrar de que no primeiro século havia circulado pelas igrejas pessoas que introduziam doutrinas diferentes das que eram ensinadas pelo apóstolo e que por isso as igrejas precisavam ser lembradas do verdadeiro evangelho e de suas práticas. Não é o que está acontecendo nos dias de hoje? Não é o que nós vemos aí em plataformas como aqui ou em outros lugares? Pessoas ensinando coisas que estão distorcidas da palavra de Deus. E como muitas pessoas estão nas redes sociais, ainda que não aprendam isso diretamente dentro de um templo, tá? Diretamente dentro do templo, ela está aprendendo por fora. Ela está sendo doutrinada por fora. E é por isso que você tem que ter cuidado com o que você assiste. Porque é uma distorção. E aí você sai dali e vai lá para sua igreja e começa a querer questionar o que está sendo pregado lá. Ah, não é assim não. Eu aprendi que não é assim não. Só que a Bíblia diz que é assim, mas você cismou que não é. A pessoa cismou que não é. E o jovem é muito perceptível a absorver esse tipo de ensinamento. E aí ele começa. Por quê? Porque ele se deslumbra. Essas pessoas que ensinam essas coisas, eles mostram um certo conhecimento que não tem. E aí não, vamos pegar no original e nós vamos fazer aqui. Olha, no hebraico, essa palavra significa assim, assim, assim. No grego, assim. Aí o jovem fica deslumbrado. Ah, conhecimento profundo. Lá na igreja não tem esse conhecimento profundo. Aí quando chega lá na igreja, o professor de escola dominical tá dando aula e o jovem não tá recebendo. Por quê? Porque ele acha que aquilo não é um conhecimento profundo e que quem ensina ele na internet vai muito além e vai contra aquilo que está sendo ensinado. E quando vê que não, tá se desviando do caminho do Senhor. Cuidado, 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 cuidado. Vamos entender aqui. O problema em Gálatas surge especificamente da infiltração de judaizantes. O que é judaizante? Judeus convertidos ao cristianismo que insistiam na observância da lei judaica como a circuncisão para os gentios crentes. Entre as coisas, eles queriam até circuncidar. Nas igrejas da Galácia, nós sabemos que a circuncisão era uma marca da aliança de Deus com o seu povo judeu. Todo macho precisava passar pela circuncisão, só que os gentios não são judeus e a circuncisão não está mais valendo, porque a circuncisão em Cristo se cumpriu, Cristo cumpriu, ou seja, era uma sombra, então a circuncisão agora é no coração, de forma espiritual.
Deus usa o apóstolo Paulo, um homem de formação intelectual farisaica, mas devidamente convertido a Jesus, para orientar os leitores de que a lei de Moisés havia sido dada por Deus aos hebreus e não aos gentios. E Paulo era um homem conhecedor da lei. Ele seria um dos que mais poderia ensinar que tinha que cumprir a lei, mas ele não faz isso. Como veremos posteriormente, a própria igreja de Jerusalém já havia traçado parâmetros para que o evangelho fosse apresentado entre os gentios, sem a necessidade da circuncisão. A partir desse ponto, trataremos a palavra circuncisão como um sinônimo da guarda da lei de Moisés. Então, toda vez que aparecer circuncisão, é para guardar a lei de Moisés. Se aparecer em outras lições, é guarda da lei de Moisés. O que nós podemos aprender aqui? A carta aos Gálatas nos alerta sobre o perigo de acrescentar à lei de Moisés a salvação pela fé em Jesus. Uma verdade essencial que nem sempre foi clara, mesmo para os primeiros cristãos. Isso nos convoca a permanecer firmes no evangelho puro, sem misturas, e a defender a verdade da graça contra ensinos que buscam comprometer a simplicidade da fé em Cristo, valorizando a orientação apostólica. E aí nós chegamos à seguinte conclusão: aprender a palavra de Deus é fundamental para defender a nossa própria fé contra ataques que virão com ensinamentos distorcidos para que eu possa abraçar esse ensinamento e passar a viver fora da palavra. Então não é uma questão só, porque durante muito tempo, muitos cristãos ficam com isso na mente. Não, aprender a palavra é só para quem prega. Aprender a palavra é só para quem estuda, quem dá aula. Não. O prazer na palavra, o estudo da palavra é para todo cristão. Senão nós não sabemos o caminho de Deus. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Isso é para adolescente, isso é para criança, isso é para adolescente, isso é para jovem, é para adulto, é para ancião, é para todos. E aí você diz assim: ah, mas pastor, é difícil, porque eu não compreendo. Ah, eu não tenho tempo. Ah, eu não sei por onde começar. Ah, é? Vou colocar para você aqui o curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Basta você clicar no link que está aqui na descrição, no comentário afixado e também o link que está nos vídeos de recomendação. Você vai vir para essa tela, você vai descer a tela, vai ler o que está escrito aqui e você vai conhecer todo o conteúdo. Tem o módulo 1 com a apresentação do curso, o módulo 2 entendendo o que é a Bíblia, a origem da Bíblia, o propósito da Bíblia, módulo 3, descobrindo a estrutura da Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, módulo 4, obstáculos para não estudarmos a Bíblia, não sei por onde começar, tédio no estudo bíblico, não sou inteligente o suficiente, falta de tempo, módulo 5, aprendendo como devemos estudar a Bíblia, módulo 6, desvendando os benefícios de estudar a Bíblia, módulo 7, trilhando etapas no estudo da Bíblia. Por onde eu começo? Inspeção, escolha do texto, observação, que é a comparação de versões, ler o texto numa versão, ler o texto em outra versão, interpretação, o que significa esse texto, correlação, o que eu entendi aqui, o que a Bíblia fala em outras partes sobre isso, ou também nos comentários. Será que eu entendi correto? Vou pesquisar nos comentários para saber. E a aplicação, como isso aplica a mim? E o módulo 8, facilitando meu estudo da Bíblia através de métodos. O método das 3 perguntas, o método sintético, que é uma síntese, tá? Do que está ali sendo falado, o método analítico, que é analisar as palavras, as expressões, estudo bíblico tópico, que é o tema, estudo bíblico biográfico, a vida de um personagem, estudo bíblico doutrinário, que é uma doutrina, estudo bíblico devocional. No módulo 9, eu ensino para você, aí eu trago a conclusão e como gerar o seu certificado. Além disso, tem depoimento dos alunos, que são alunos que pertencem aqui ao canal, tem o certificado de conclusão, são mais de 20 horas de curso. E para ajudar você, o aplicativo Minha Bíblia, onde você vai instalar no seu celular e eu te ensino como instalar, como usar, aonde tem versões da Bíblia, tem para você também comentários e dicionário. O aplicativo é gratuito, você pode procurar aí na loja de aplicativo por esse nome aqui, ó. Só que você vai instalar, mas você não vai ter a configuração, você não vai ter o passo a passo do estudo. Então, eu te recomendo adquirir o curso. E garanta sua vaga nesse curso que vai enriquecer sua vida espiritual. Link na descrição, comentário afixado e nos vídeos de recomendação. Como facilitar o meu estudo da Bíblia.
Então você tem aí uma solução para te ajudar, é uma ferramenta, é um curso com uma metodologia para você poder saber como fazer. E com certeza é um pequeno investimento, e você fazendo esse investimento você vai ter aí um retorno como essas pessoas que fizeram e com certeza estão aí tendo uma experiência diferente em estudar a palavra de Deus. Tópico 2, a saudação paulina. Uma vez que eu tive acesso aí ao contexto, ao autor e o motivo da carta, agora o comentarista, nesse segundo ponto, ele vai tratar do texto principal no qual foi colocado na lição. Então nós temos aí o texto no qual nós vamos falar um pouco sobre ele. 1. Paulo, apóstolo não da parte dos homens, é o versículo 1. Paulo inicia a carta aos Gálatas com a sua identificação nominal. Ele era conhecido pelos irmãos daquela região e eles não teriam dúvida de quem era o autor da carta. Ele também acrescenta um título ao seu nome, apóstolo. Então, no primeiro tópico, nós vimos o autor e demos aí uma pequena pincelada, só que agora ele está fazendo isso mostrando no próprio texto. Diferente de um título honorífico ou que trouxesse a ideia de ser um obreiro diferenciado, né, um texto de honra, não, um título de honra, não. Apóstolo era um enviado, alguém que havia sido escolhido para levar uma mensagem. Era uma honra, mas igualmente uma grande responsabilidade ser portador das boas novas. Quando um rei queria anunciar alguma coisa para os seus súditos, ele mandava um porta-voz. O porta-voz ele não podia aumentar nem diminuir o que o rei havia falado. Isso aqui é muito sério, irmãos. Nós não estamos levando muito a sério, muitos de nós não estamos levando a sério que nós estamos falando em nome do grande rei. Então nós temos que ter cuidado com o que nós estamos falando. O jovem cristão já precisa aprender isso. Ele completa com mais uma sentença, não da parte dos homens. Esse aspecto é importante, pois ele não teria escrito tais palavras se a sua autoridade apostólica não estivesse sendo colocada em xeque por seus acusadores, os judaizantes, aqueles que queriam fazer com que os gentios viessem a se circuncidar. Tudo que está na Bíblia, tudo que está lá escrito, tem um motivo, um porquê de estar daquele jeito. Então você vai ver que há aberturas de carta de Paulo que ele não precisa dizer Paulo, apóstolo, escolhido por Jesus Cristo. Ele não fala isso. Porque naquela carta não há necessidade de falar isso. Aquele povo não há. Mas às vezes há. Por quê? Porque há uma necessidade de uma identificação. Às vezes porque estão contestando a sua autoridade apostólica, às vezes para apresentar quem ele era. Porque poderia estar escrevendo para um lugar onde ele nunca tinha ido. Teria ido. Então isso também é importante saber aqui. Era necessário que ele mostrasse o que ele faz no texto mais à frente, que a sua chamada vinha de Deus. Se ele não andou junto com os apóstolos de Jerusalém, que autoridade teria para ser um apóstolo? Perguntava os judaizantes. Os judaizantes criam que se Paulo não for enviado por Jerusalém, então não teria autoridade para ensinar, doutrinar ou falar de Jesus, como foi comissionado para tais ações. Ele foi comissionado. Quem mandou Paulo para a obra foi o Espírito Santo. Está lá em Atos capítulo 13, versículo 2. Separai a Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho. Só que os judaizantes não aceitavam. Eles viviam entre os gentios e eles não aceitavam. Como quem foi comissionado para tais ações? É verdade que Paulo não andou com os 12 por ocasião do ministério terreno de Jesus, mas da mesma forma que os 12, Paulo foi ensinado pelo próprio Jesus, como ele descreve em Gálatas 1:12. Paulo diz, inclusive, na sua carta aos Coríntios, na sua segunda carta, que ele conhecia um homem que no corpo ou fora do corpo foi arrebatado até o terceiro céu e ouviu coisas inefáveis que não era lícito falar. Não sabemos se foi nesse momento que Jesus falou para Paulo sobre todo o evangelho. O que aprendemos nesse ponto? A identificação de Paulo como apóstolo na carta aos Gálatas não era um mero título, mas uma afirmação de uma autoridade como enviado divino, uma resposta direta à contestação dos judaizantes. Isso nos ensina a valorizar a origem e a autoridade da chamada divina, entendendo que a verdadeira comissão para pregar o evangelho não depende de aprovação humana, mas de um comissionamento direto de Deus, como foi o caso de Paulo e dos 12. É claro
Claro que ninguém pode sair por aí se fazendo pastor, presbítero, evangelista, porque isso tudo é para servir a igreja. Então é a igreja que tem que reconhecer na pessoa do seu pastor quem tem o chamado. Porque tem gente que, não, o meu chamado é direto de Deus. Tá, ele pode ser direto de Deus, mas ele vai passar na terra, sabe por quê? Porque o chamado, ele vai atender uma necessidade da igreja local. Então é preciso. Pessoas que estão desgarradas aí, elas terão sérios problemas. E farão problemas na vida de outras. 2. Da parte de Jesus e de Deus Pai. No versículo 1 ainda fala que ele é apóstolo, mas ele também é da parte de Jesus e de Deus Pai. Após ter apresentado como remetente da carta, Paulo deixa claro que a origem do seu apostolado. Ele vinha da parte de Jesus e de Deus Pai, que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Em um único verso, ele destaca a atuação conjunta do Pai e do Filho e o milagre da ressurreição do Senhor. Foi o Jesus ressuscitado que apareceu a Paulo quando ele se dirigia a Damasco. E sem essa ressurreição, Paulo não teria sido salvo, não teria se tornado um discípulo e não teria sido comissionado aos gentios. E eu e você não estaríamos aqui e esse programa não estaria acontecendo. Ele havia recebido a mensagem do Evangelho por revelação do Senhor Jesus, e isso nos mostra que as boas novas têm origem divina. Essas boas novas estavam em risco, e Paulo percebeu que os Gálatas, mesmo sendo crentes, precisavam ser novamente ensinados acerca do Evangelho. Ou seja, Paulo estava ensinando aquilo que já havia sido ensinado. Por isso que Paulo diz na sua carta, eu não deixo de vos ensinar as mesmas coisas. Por quê? Porque é uma necessidade de relembrar. Tem gente que fala assim, essa mensagem, novamente, ei, nós já aprendemos? Já estamos cumprindo? Essa carta é uma defesa do verdadeiro evangelho para os Gálatas, que já tinham experimentado a salvação, mas que estavam caindo da graça. Gálatas 5:4. O que isso quer dizer? Como cristão, precisamos ter cuidado para não nos afastarmos dos ensinamentos fundamentais da fé. Isso aqui é o que nós podemos aprender. Em meio a tantas novidades no meio cristão, se nossa vida não estiver firmada na palavra de Deus, corremos o risco de nos distanciarmos do verdadeiro evangelho. Precisa de fundamentação bíblica. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que alguém diz que é bonito, é profundo, é impactante. É o que a Bíblia diz. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3 e 4 diz: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Paulo estava preocupado com a igreja de Corinto. E o acontecimento aqui preocupava Paulo também. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro espírito que não recebeste, ou outro evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis. Ou seja, não podemos mudar o evangelho. O evangelho é poder de Deus para a salvação, tanto de judeus como grego, enfim. Mas não podemos mudar. 3. Os irmãos que estão comigo. Paulo faz menção de pessoas que estão com ele. Paulo tem a humildade de dizer que não está fazendo a obra de Deus sozinho. Tem gente que é tudo ele. Foi eu que fiz. Paulo sabe que precisa de colaboradores. Mesmo não mencionando os nomes de seus companheiros de ministério, ele mostra aos Gálatas que fazemos melhor a obra de Deus quando temos comunhão uns com os outros e podemos servir ao Senhor em um grupo de pessoas. Como um corpo, podemos ser úteis com diversos talentos. E o que nós aprendemos aqui? Assim como a cada corpo, assim como cada membro do corpo humano tem uma função específica e indispensável, também na igreja, o corpo de Cristo, cada crente foi chamado para atuar segundo os dons e talentos que Deus o concedeu. Então Deus dá dons e talentos para poder edificar o povo de Deus. Está em 1 Coríntios 12, do 12 ao 27. Essa diversidade, longe de causar divisão, deve promover unidade, pois todos servimos ao mesmo Senhor e cooperamos para o mesmo propósito. Então não tem divisão no corpo. Eu tenho, inclusive, uma exposição bíblica que trata de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 a 27 aqui no canal. Quando compreendemos isso, somos motivados a valorizar os dons um dos outros, evitando comparações e competição. Ele prega, eu também prego. Meu Deus, ele vai ter mais oportunidade que eu. Para com isso. Ela canta, eu também canto. Para com isso. Competição, comparação. Em vez disso, buscamos a cooperação mútua. Vamos fazer a obra. Reconhecendo que o que fazemos só ganha sentido quando é feito em unidade com os demais membros do corpo.
Se eu quero exclusividade, não tem unidade. Assim, nosso serviço é fortalecido e o impacto do trabalho para o reino de Deus se torna mais eficaz e frutífero. O jovem cristão precisa aprender isso. Ele tem que saber desde já que ele precisa aprender a trabalhar em unidade. 4. Os destinatários. Os destinatários dessa carta eram os irmãos das igrejas da Galácia. Gálatas 1:2. Observe que esse documento não era para uma única igreja, como foram as cartas aos Romanos e aos Coríntios e aos Efésios, cujos destinatários, como se entende, pertenciam a uma igreja localizada em uma única região. Os Gálatas pertenciam a um grupo de igreja. É claro que, mesmo tendo sido aos Romanos, aos Coríntios e aos Efésios, existem lições atemporais que são para nós também. O apóstolo Paulo escreveu às igrejas da Galácia, possivelmente a Galácia do Sul, porque há também a Galácia, né? Há a possibilidade da Galácia do Norte, mas nós não cremos nisso. Galácia do Sul. A província romana maior que incluía cidades como Icônio, Listra, Derbe, lugar onde ele já havia passado, visitadas por Paulo em suas primeiras viagens missionárias. E o que aprendemos aqui, nesse ponto? A carta aos Gálatas não foi escrita para uma única igreja local, mas dirigida a um grupo de igrejas localizadas na região da Galácia. Isso revela um aspecto importante da missão apostólica e do propósito da mensagem do Evangelho. Ela é dirigida ao corpo de Cristo como um todo, e não apenas ao contexto isolado. O ensino de Deus vem para todos. É claro que nós vamos encontrar coisas no Novo Testamento que foi por causa de algo específico daquela época. Vamos entender isso? Vamos. Tem alguns pontos que é por causa de algo específico daquela época, mas não é para poder ser repetido como uma doutrina. Até porque nós, para formularmos uma doutrina, precisamos de mais textos e não apenas um texto que fale sobre isso. Aquele assunto. Essa abrangência nos convida a promover comunhão entre igrejas. Aqui é interessante. Mantendo o compromisso com a verdade do Evangelho como ponto de unidade. E existe, às vezes, muita divisão. Ah, eu sou da igreja A. E da mesma denominação, às vezes, tem divisão. Ah, é da Assembleia de Deus. Não, mas essa Assembleia aqui é do ministério tal. Não, aquela é do ministério tal. Ah, outra é do outro ministério. Então, aí começa a divisão. Porque não fala com esse, não fala com aquele, não vai nesse, não vai naquele. E aí começa o problema. Nós não podemos andar em divisão. Cristo não está dividido. Mesmo que seja de outra denominação também, é uma denominação cristã, não podemos ficar andando em divisão, irmãos. Bom, antes de passarmos ao terceiro tópico, você está assistindo aí o programa da EBD Comentado Online, edição Jovens. Você está vendo aí o conteúdo que está sendo ministrado, que está aparecendo na tela. E talvez você queira fazer o seguinte. O que você acha de ministrar as suas aulas com material de apoio da EBD Comentado Online Lições Jovens? É muito fácil. Eu vou mostrar como você pode fazer isso. Basta que você venha na descrição e uma vez que você venha na descrição, você precisa descer a tela, certo? E vir aqui na palavra mais para abrir a descrição completamente. E aí nós temos alguns links aqui, o meu curso, o e-book, o Perdão Entre Casais, também o meu canal no Telegram, mas você vai vir aqui em plano, lições bíblicas CPAD jovens, e você vai clicar aqui. Quando você clicar aqui, vai abrir uma tela aonde você tem aí o plano Plus e também o plano básico. Você pode assinar tanto um quanto o outro e você vai ter aí as opções da assinatura mensal, trimestral e semestral. Quando você rolar a tela, vai aparecer os valores. Talvez você pergunte qual é a diferença do plano Plus para o plano básico. Nos dois, você tem aí o comentário em PDF para você poder imprimir, fazer suas anotações, para você ministrar na sua aula. Às vezes na sua igreja não tem um data show, mas você pode ter o comentário em PDF para poder aí basear a sua aula. Todos os dois planos têm um comentário em PDF. Porém, no plano básico, o slide, como aparece na tela durante as aulas aqui na EBD Comentado Online, ele é em PDF. Ele não pode ser editado. No plano básico, não há edição de slide. Ele é um slide não editável, mas você tem como ministrar a aula com ele. Agora, se você optar pelo plano Plus, nesse caso, então você pode
colocar slide, tirar slide, modificar o que está escrito, fica a seu critério. Você escolhe qual plano você quer. Se é mensal, trimestral ou semestral, se é o Plus ou se é o básico. Eu digo a você que o plano Plus, ele é um plano melhor porque te dá uma flexibilidade melhor de você organizar o seu material. Quero lembrar a você também que se você já é assinante, algum dia você já assinou, você não pode vir por aqui tentar assinar novamente. Você tem que ir dentro da plataforma, você vai colocar o seu e-mail, a sua senha, e você dentro da plataforma vai clicar em renovação de assinatura. Agora, se é a primeira vez, você vai vir por aqui para fazer a sua assinatura. Uma outra coisa também que eu quero lembrar é que você não recebe o material nem por e-mail, nem por WhatsApp. Você tem que entrar na plataforma com o seu e-mail e com sua senha de 8 a 10 dias antes da data da lição para pegar o seu material. E para aqueles que não dão aula toda semana, dão 1 ou 2 aulas no trimestre, nós temos aqui também a opção de lições avulsas. Você vai vir aqui, você vai clicar em adquirir agora, com 8 a 10 dias antes da data da lição, e você vai adquirir a sua lição avulsa. Só vale a pena se você é uma pessoa que dá 1 ou 2 aulas aí no trimestre, aí vale a pena você adquirir a lição avulsa. Então, clique no link que está na descrição, no comentário afixado, e adquira hoje mesmo o seu material de apoio da EBD Comentado Online, edição Jovens. Que seja uma aula edificante. Louvado seja Deus, então você tem aí a oportunidade de adquirir o material, como tá aí aparecendo para você na tela, é o mesmo material. Você tem o comentário em PDF que você pode imprimir, também tem os slides, tá? Dependendo do plano que você escolher, em PowerPoint ou o slide em PDF, mas é idêntico o que aparece aí para você. Então, você pode adquirir, o link tá na descrição, no comentário afixado aqui para você poder adquirir. Tópico 3 e último tópico, a mensagem para os nossos dias. Como podemos aplicar Gálatas para os nossos dias? É importante saber disso. Ponto 1, a importância da liberdade. O que é liberdade? Vamos lá. A carta aos Gálatas defende a liberdade cristã. E que liberdade é essa? Liberdade de uma vida de santidade, comunhão com Deus e acesso livre à presença dele. Por quê? Porque antes éramos escravos do pecado, tá? A certeza de que não precisamos seguir as obras da lei para sermos salvos, pois somos salvos pela fé em Jesus. Os Gálatas haviam recebido o evangelho pela fé, mas estavam sendo ensinados que a salvação dependia de uma série de observâncias dos costumes judaicos, e o que era uma afronta à graça de Deus. O que nós temos aqui uma explicação? Aqui devemos também considerar o seguinte: a verdadeira liberdade cristã é aquela que nos liberta da escravidão do pecado para vivermos em obediência ao Espírito. Isso é claro, óbvio, tá? Jesus diz que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Eu citei aqui João 8,34, João 8,32, João 8,36, tá? Já a libertinagem, que tem gente confundindo liberdade com libertinagem, é um falso conceito de liberdade que desonra a graça e promove o pecado sobre a aparência de autonomia. Ou seja, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso viver do jeito que eu quiser. Se eu viver do jeito que eu quiser, eu não vou estar em momento nenhum, vivendo em santidade, em comunhão com Deus, tá? Em momento nenhum, porque eu estou fazendo algo totalmente errado. O que nós podemos aprender nesse ponto? A carta aos Gálatas defende a liberdade cristã como acesso direto à santidade e à comunhão com Deus, sem a necessidade das obras da lei para a salvação. Essa liberdade conquistada pela fé em Jesus nos alerta contra qualquer ensino que adicione exigências humanas à graça divina. Somos chamados a viver na plenitude dessa liberdade, confiando que somos salvos unicamente pela fé em Cristo. Havia julgamento, você não faz isso, então você não está sendo salvo. Nos dias de hoje acontece isso também, nós já vamos chegar lá. 2. Nossa salvação não depende de nossas obras. Nenhuma prática que venhamos a fazer tem a capacidade de trazer salvação ofertada por Deus em Jesus ou perdão dos pecados. Se tivesse, para que Jesus morreu na cruz, irmãos? Perda de tempo.
Se eu pudesse ser salvo pelo que eu faço, para que Jesus veio aqui? A carta aos Gálatas é um alerta contra qualquer ensino ou pregação que tente complementar o sacrifício de Jesus com obras feitas pelos homens. As obras para o crente são úteis para Deus, para que Deus possa ser glorificado pelos ímpios que, vendo as nossas boas obras, percebem que elas são uma ação do Espírito em nós e que glorifiquem a Deus. Mateus 5,16 fala que aqueles que não servem a Deus vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. E o que nós podemos aprender aqui? Perigos atuais de acrescentar obras para a salvação. Vamos lá. Primeiro, legalismo escondido. O que é isso? A ênfase excessiva em ritos, regras e proibições que não são bíblicas como meio de provar a salvação ou alcançar um nível maior de espiritualidade. Temos que ter muito cuidado com isso. A Igreja Assembleia de Deus, inclusive, ela entende. Nós temos isso, inclusive, no manual da Escola Bíblica Dominical, escrito pelo saudoso pastor Antônio Gilberto, aonde ele faz uma diferença entre doutrina bíblica e costume humano. E aí, na parte de costume, entra a maneira de se vestir e outros adereços e outras coisas. Ele faz uma divisão. A Igreja Assembleia de Deus, uma parte dela, preza por alguns costumes, tá? Se você pertence a um ministério assim, você vai seguir, porque faz parte ali da igreja em si. Mas nós temos que ter cuidado para não colocar isso como requisito de salvação. Uma coisa é certa. Pastor, o que é certo? Andar com decência e ordem é doutrina. Não podemos sair por aí mostrando partes que não devem do corpo. Ou dando ênfase àquela parte do corpo. Homens, né, com roupas muito apertadas, seja calça, seja camisa no sentido... A motivação, por que você botou esse tipo de roupa? O jovem tem que ter cuidado com isso também. As mulheres ou as jovens também têm que cobrir o corpo e cobrir as formas. Ou seja, não adianta ser algo comprido, mas apertado. Não adianta ser algo comprido, mas apertado. Por quê? Mas também, se for algo curto, tá? E tá ali, pode ser um pouco mais largo, mas é curto. Então tá aparecendo o que não deveria aparecer. Isso é doutrina. Agora, o modelo da roupa, isso entra no campo do costume. Só que tem igrejas que têm aquele costume e nós vamos respeitar plenamente isso. Só que tem que ter cuidado para não dizer que isso é para ser salvo. Porque senão começamos a colocar coisas para a salvação, onde a condição da salvação é fé em Jesus Cristo. Ah, pastor, mas e as obras? As obras são consequência de uma vida salva, não motivo. Posso falar? Eu não vou para o culto para ser salvo, eu não oro para ser salvo, não leio Bíblia para ser salvo, não faço obra do Senhor para ser salvo, de maneira nenhuma, vai ao templo para ser salvo, nada disso. Eu faço isso tudo porque sou salvo. Primeiro o Senhor me salva em Cristo Jesus, perdoa os meus pecados, sou justificado, sou regenerado e agora eu começo a praticar boas obras em consequência de quem eu sou agora, através de quem Cristo me tornou. Deu para entender agora? Então as obras são consequências. Ah, pastor, mas se as obras não salvam, por que eu devo praticar as boas obras? Porque a prova de eu ser um salvo é ter boas obras praticadas. Ter vida transformada. Isso é uma forma de eu saber se estou sendo salvo ou não, se estou caminhando no caminho da salvação ou no caminho da perdição. Deu para entender agora? Então não é o motivo, é a consequência de uma vida salva. Então, primeiro é o legalismo escondido, ênfase excessiva em ritos, regras, proibições e por aí vai, que não estão na Bíblia. Segundo, meritocracia espiritual. O que é isso? Mérito. A crença de que a salvação ou o favor de Deus depende do desempenho pessoal do crente. Então tem crentes que acreditam que porque ele vai mais vezes no templo, ele é mais salvo do que aquele que pode ir menos vezes. Ai, Senhor, tem misericórdia. Aí, você estuda, o jovem estuda, faz lá uma faculdade, vai ser médico. Ela vai ser médica. E ela tem um plantão para cumprir. Então ela pode ir no templo uma vez por semana, uma vez de 15 dias. Pode acontecer. Não tem, os horários não batem. Muito bem. Ele é menos cristão do que o outro que vai 3 vezes na semana? Me pergunto, só porque ele não pode ir toda semana? Todos os dias da semana? Claro que não.
Depende da vida dele com Deus, depende da vida dela com Deus. Ah, mas aí ele não tá servindo a Deus. Como não tá? Ele tá lá fazendo a obra no hospital, salvando vidas. Isso também é uma obra de servir a Deus. Isso também é obra de Deus, irmãos, em nome de Jesus. Não vai deixar de ir no templo, ele vai quando pode, dentro da possibilidade. Ah, então esse tipo de emprego não é de Deus. Então, aí, agora é eu falando, tá? Então a igreja vai sustentar ele ou ela? É a habilidade que Deus deu pra ele ou pra ela? Você quer trocar a habilidade que Deus deu? Eu tô dizendo pra Deus que Deus errou? Eu pensava que escolher a profissão era uma coisa apenas... Não, é minha, mas eu tenho que reconhecer as habilidades que Deus me deu. Se eu for trabalhar em algo que Deus não me deu habilidade, eu posso até aprender, mas eu nunca vou ser muito bom naquilo, porque aquilo não é uma coisa que veio em mim. Deus não deu aquilo em mim, eu não nasci com aquilo. Eu quero que você entenda isso. Mas acontece que tem fulano que nunca trabalhou com aquilo, começou a trabalhar e começou a ser muito bem sucedido. É porque às vezes havia aquilo nele, mas ele não sabia. Em algum momento ele descobriu. Agora, é claro que nós podemos aperfeiçoar aquilo que Deus já colocou em nós. Isso é óbvio. Então vamos lá. A crença de que a salvação ou o favor de Deus dependa do desempenho pessoal do crente. Isso se manifesta na ideia de que quanto mais você faz para Deus, mais abençoado ou salvo você será, gerando ansiedade e culpa para aqueles que não conseguem atingir a meta. Eu vou para a Bíblia. Jesus disse que a semente que caiu em boa terra, uma produziu 30, outra 60 e outra 100. Nem todo mundo vai dar 100, nem todo mundo vai dar 60, vai ter gente que vai dar 30. E é boa semente também, é boa terra também. Então vamos parar com esse negócio de julgar as pessoas. Se você consegue orar 1 hora e o outro consegue orar 10 minutos, glória a Deus. Ele vai melhorar isso aos poucos. Mas não queira fazer com que ele siga o seu padrão, isso é legalismo. Ativismo exagerado. Embora o serviço a Deus seja importante, o perigo surge quando a participação em atividades da igreja, ministérios, eventos, doações, é vista como um requisito para a salvação ou para se sentir digno diante de Deus, em vez de uma resposta natural da fé. Sabe o que é isso? É gente que tá acabando o casamento por causa que só quer ficar no templo. Obra, 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 esquece que dentro de casa tem obra também. Cuidar da esposa, cuidar do marido, cuidar dos filhos. Cuidar dos pais quando eles têm necessidade. Isso também é obra. Aí, tá lá. Aí daqui a pouco o casamento foi embora. A esposa foi embora, o marido foi embora. Por quê? Porque entrou num ativismo exagerado. Quem constituiu a família foi quem mesmo, hein? Quem mesmo instituiu a família? Quem foi que instituiu o casamento mesmo? Ah, foi Deus. Quem foi que instituiu o trabalho mesmo? Paulo disse o quê? Trabalhar dia e noite se for necessário para não ser pesado ao seu irmão. Quem foi que instituiu o trabalho? Deus. Paulo disse trabalhar dia e noite. Trabalhar o quanto for necessário. Paulo dizia, não sejam ociosos, não sejam preguiçosos, não fiquem nas costas dos outros, para os Tessalonicenses, porque eles acreditavam que Jesus ia vir. E aí, para aqueles dias, o que eles fizeram? Abandonam o trabalho. Vão viver às custas dos outros, que Jesus já está voltando, precisamos trabalhar. Então, irmãos, em nome de Jesus, o trabalho dignifica o homem. O jovem tem que aprender isso. Aí, só porque o jovem está numa jornada mais apertada, que ele está em época de formação, então ele está trabalhando, ele está fazendo faculdade ao mesmo tempo, então às vezes ele pode ir pouco durante a semana, quando chega no domingo no culto, aí tem que ouvir alguém dizer, irmão, tem um monte de crente aqui domingueiro. Aí generaliza, tem gente que vai no domingo porque tá com preguiça, mas tem gente que vai no domingo porque realmente é a possibilidade dele para aquele momento da vida dele. Pode ser que isso não se repita durante toda a vida dele, mas naquele momento de formação é preciso. Aí a gente julga, a gente massacra, a gente bate, a gente maltrata, e Jesus está de lá olhando e falando, vocês estão machucando minhas ovelhas. Quem sou eu? Não sou dono da ovelha. ênfase na autoajuda e performance. Mensagens que se concentram mais no que você precisa fazer para ter sucesso, ser feliz ou ser abençoado do que na obra consumada de Cristo. Isso pode levar a uma fé centrada no esforço humano e não na graça de Deus. E olha, eu vou dizer para vocês, está uma enxurrada da autoajuda por aí, da performance por aí. Tem um monte de pregador pregando só performance, pregando só autoajuda. E aí os pregadores que pregam a palavra, ensinadores que ensinam a palavra como ela é, estão ficando esquecidos. Mas Deus não se esquece de você não, nem de mim não. Aí eles têm uma agenda lotada. Às vezes você tem uma agenda, 2 agendas, 3 agendas. Glória a Deus. Até quando vai ser assim? Não sei.
Mas uma coisa eu sei: permaneça naquilo que aprendeste. Ensine aquilo que aprendeu, que é verdadeiro. É melhor ter poucas agendas e estar no caminho que Deus te chamou do que ter muita agenda para agradar os outros. Obras de caridade como credencial de salvação. A filantropia e as boas obras são frutos da fé, mas o perigo está em apresentá-las como condição ou requisito para a salvação, transformando a graça em uma dívida a ser paga. Tá fazendo boa obra. Sabe aquelas pessoas que têm a necessidade de até tirar uma foto para mostrar que foi lá entregar não sei o quê? Eu não tô falando da obra assistencial da igreja não, porque aí é a instituição fazendo um trabalho e mostrando aonde foi empregado o dinheiro que ofertou. Aí é outra coisa. Eu tô falando de pessoa individual. Uma pessoa ir lá e gostar de ficar mostrando o que tá fazendo. Faz isso não. 3. Os judaizantes. Paulo desejava mostrar na carta aos Gálatas que o sacrifício de Jesus foi único, perfeito e é suficiente para a nossa salvação. Isso foi necessário porque havia o grupo dos que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, Gálatas 2,14, e que desejavam impor os costumes dos judeus sobre os gentios, costumes esses que nem mesmo o apóstolo Pedro parecia observar. O que nós aprendemos aqui? A carta aos Gálatas defende a suficiência e a perfeição do sacrifício de Jesus para a nossa salvação, confrontando aqueles que tentam impor costume judaico aos gentios. Isso nos chama a preservar a pureza do Evangelho, que oferece salvação completa pela fé, sem a necessidade de obras adicionais. E aí o que dizer de igrejas que estão ensinando aí? Tá lá vestido como sacerdote, tem estola sacerdotal, tem um cajado, coloca lá um lugar para você poder tocar. Não há problema, de forma ilustrativa, tem lugar que colocou lá a arca, apenas como ilustração, às vezes na parede. Não, mas aí é uma campanha da questão do toque no manto. Aí ele se veste com o manto, traz coisas do Antigo Testamento, do judaísmo, para dentro da igreja. Ei, isso não é bíblico. Não há nenhuma ordenança para isso. Não existe o porquê você tocar no manto do sacerdote, porque se é sacerdote, toda a igreja é... a igreja toda são sacerdotes. Sacerdócio real, sacerdócio de todo cristão. É claro que tem autoridade no sentido de pastores, que não são mais do que ninguém, no sentido de serem mais importantes, mas estão numa posição de autoridade que precisam ser respeitados. Obedecer os vossos pastores, está na Bíblia. Agora daí fazer campanhas para ficar tocando, toca lá no manto dele para você ser curado. Irmão, em nome de Jesus. Isso é colocar no Evangelho o que não tem no Evangelho. Devemos estar vigilantes contra ensinos que distorcem essa verdade central, garantindo que a nossa fé se apoie unicamente na obra consumada de Cristo. Apenas na obra consumada de Cristo. Só. Mais nada. Ela é suficiente. Conclusão. Sempre teremos diante de nós o desafio de lembrar que a nossa salvação é recebida pela fé e que não precisamos seguir rituais de outras culturas que se proponham a ser completamente complementares à nossa salvação. Não precisamos. Os Gálatas precisavam ser ensinados de que a salvação não está vinculada às obras da lei, pois o Evangelho é suficiente para nos salvar. A graça do nosso Senhor é o que basta para a nossa salvação. Lembre-se, as obras são resultado de uma vida salva, não a causa da salvação. Ou seja, as obras são consequências. Eu não faço para ser salvo, eu faço porque sou salvo. Primeiro Deus me salva e depois eu começo a me comportar como um salvo. Se não for assim, eu estou dizendo o seguinte: o que eu estou fazendo é para me salvar. Tem pessoas que falam: mas Filipenses diz operar é a vossa salvação. Operar é viver de acordo com a salvação que eu recebi. Perseverar na salvação que eu recebi. É isso. Não é produzir salvação. Ser humano não produz salvação. A salvação foi ofertada por Deus em Cristo Jesus para nós. É um favor imerecido. Vamos conferir o que iremos estudar na próxima lição? Lição de número 2, o falso evangelho. Vai dar prosseguimento, porque a lição 1 agora foi um panorama da carta. Agora sim nós vamos destrinchar, falar mais detalhadamente sobre os acontecimentos da carta aos Gálatas.
Contatos para convites, você pode entrar em contato se quiser, seja para o evento que for, de ensino ou de pregação, tá bom? Louvor também nesse caso, que você precisar, tá aí o telefone de contato para você poder entrar e nós teremos o prazer de atender a cada um de vocês. Quero lembrar também que nós temos aí a versão direta ao ponto, caso você queira assistir, conhecer, né? De repente indicar para aqueles crentes que você sabe que tem menos paciência e você tem aí agora a versão direto ao ponto. Eu vou deixar aí também para vocês vídeos de recomendação aí, tá? Então você não deixe de assistir. E eu quero dizer a você aí que nós temos aí o curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia e também o material de apoio da EBD Comentado Online, edição Jovens, para você poder adquirir. Tudo tá na descrição do vídeo, também está nos links afixados. No comentário fixado, melhor dizendo, você pode aí adquirir. Também você pode participar do meu canal no Telegram, tá aqui, ó, também, ó, no meu Instagram também. Eu tenho Instagram, eu tenho aí o canal no Telegram. Nós estamos inclusive fazendo lá a leitura bíblica no canal do Telegram, tá? Nesse momento que eu tô gravando o vídeo, tá? Então, você pode aí participar em nome de Jesus. Nesse momento, vamos orar. Eu quero agradecer a você que ficou até agora conosco aqui, que o bom Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, estou aqui mais uma vez, Senhor, te agradecendo por esse encerramento do programa EBD Comentado Online, edição Jovens, versão completa. Senhor, eu te louvo, Senhor, por esta grande oportunidade, porque de mim mesmo não estaria aqui, Senhor. Eu não teria condição. O Senhor é que me chamou pela tua bondade e misericórdia, eu não mereço. Me ajuda, Senhor, a permanecer, a perseverar, a andar nos teus caminhos, a trazer a tua palavra como ela é. Toma nas tuas mãos, Senhor, a vida de cada professor, de cada professora, que assim seja na vida de cada um deles. Não deixe eles desanimarem, pararem, abandonarem, Senhor querido. Que eles sejam sustentados pelas tuas mãos. Usa cada um deles, Senhor, na sala de aula, ainda que eles digam, mas eu tô começando agora, eu tô com medo, eu tô com muitas coisas no meu coração. Que o Senhor dê graça, Senhor. Porque a graça, ela serve para abrir a oportunidade para recebermos salvação. Mas ela também nos capacita a continuar, Senhor. Se estamos fazendo aquilo que temos que fazer, a graça é capacitadora também. Eu entrego tudo isso nas tuas mãos, Senhor. Eu entrego cada família, cada necessidade. Eu não sei, de repente, alguém que está me assistindo está com um problema difícil na área financeira, na área sentimental, na área da saúde. Senhor, eu não sei quais são os problemas que estão acontecendo, mas eu peço solução. Eu peço a bênção do Senhor. Eu peço que o Senhor abra portas, que o Senhor faça coisas diferentes, Senhor. E que as vidas sejam impactadas pelo teu grande poder. E que haja, Senhor, a tua mão sobre a vida de cada um deles. É o que eu te peço. E já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, nesse momento eu quero dar a bênção apostólica, como eu disse, vídeos de recomendação. Estou deixando aí para vocês também, nesse caso, o curso, o material de apoio e pedindo a vocês que não deixem de orar por nós, eu e a minha menina princesa Ângela Manhãs Luna, porque nós precisamos muito de oração. Que o bom Deus continue nos dando graça, em nome de Jesus. Receba aí a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém!